A gente vai começar então com os enfoques das medidas mais estáticas, que são as medidas corporais, e depois passa lá para as medidas dinâmicas, que são as medidas dos testes motores. Tranquilo? Beleza, então. Então, a partir de agora, a gente começa a trabalhar com antropometria e composição corporal. O que a gente vai estar trabalhando, né? A gente vai trabalhar com as medidas de massa ou de peso corporal, de massa corporal, de estatura, envergadura, comprimentos, perímetros e das dobras cutâneas, tá? Então, gente, olha, dobras cutâneas é uma outra situação. Dobras cutâneas, se eu vou medir em qualquer indivíduo, a técnica é a mesma, né? Então, eu vou passar para vocês as técnicas, só que tem que treinar, entendeu? Depois, eu posso fornecer esses slides a forma de uma mini apostila para vocês em PDF, isso aí não tem problema, tá ok? Não há problema nenhum. Beleza? Então vamos estar trabalhando assim, vamos pegar cada uma. Eu estou pensando assim, ó, a gente tem uma dinâmica assim, passar um pouquinho dessa base teórica de tudo que a gente tem e depois a gente sai daqui e vai para a balança ali, ó, fala assim, ó, como que a gente vai fazer? Tem uma cadeira aqui, vamos simular uma situação com a cadeira, é uma cadeira de competição, lógico, mas a gente vai simular uma situação com a cadeira para trazer muito para a nossa realidade, tá ok? Qualquer dúvida aí, gente, fica à vontade, tá? Vamos falando. Olha só, a massa corporal vai ser medida com o objetivo da gente detectar o peso total do indivíduo. Quando a gente fala assim que a massa corporal é uma situação assim muito simples, por quê? Porque eu tenho 4 estruturas aí, tenho a massa óssea, a massa muscular, a massa de gordura e a massa residual, o peso residual, né? Então, comumente lá na composição corporal a gente divide em 4 componentes, ou em 2, massa magra e a massa de gordura, né? Então a massa magra é o peso de gordura. Então o que eu tenho na massa magra? Peso ósseo, peso muscular e peso residual. Mas assim, ó, quando eu estou falando assim, que eu estou pegando o peso corporal total, parece ser muito simples, né? Mas é o que dá referência em tudo. Porque se você não tem o peso total, você não fraciona. Então, se eu estiver errando nessa medida de peso aqui, eu estou errando em tudo. Então, quando eu estou procurando fazer trabalhos envolvendo emagrecimento dos indivíduos ou redução de percentual de gordura, o que é o meu referencial? O meu referencial é a massa corporal. Por mais que essa massa corporal seja volátil. Alguém já pesou de manhã, já pesou à noite? Quanto dá de diferença, mais ou menos? Varia, né? Então, assim, qual seria o peso legal para eu ter de referência? Qual será que é o teu peso de referência? É o da manhã ou é o da noite? Seria o peso da manhã. Então, seria melhor o peso de referência. Como eu vou fazer isso? O meu peso de referência é aquele que eu vou no banheiro, faço xixi, faço cocô e vou fazer o meu peso. Porque esse é o melhor peso de referência. Porque se você vai num buffet onde você paga por quilo, se você ingeriu aquele peso, claro que você vai ter modificações nessas estruturas alimentares, mas você vai aumentar teu peso. Se você fez a ingestão de 500 ml de água, você vai aumentar teu peso. Se você treinou e desidratou, você vai alterar teu peso. Beleza? Então, assim, o peso da manhã é peso de referência. É o melhor peso para a gente ter de referência. Então, quando eu quero fazer mudanças de estrutura corporal, eu uso o peso da manhã, tá? Isso não vem ao caso. Mas, quando eu estou avaliando, muitas vezes eu não vou ter isso. Eu vou ter que fazer o peso do indivíduo quando ele vier para o laboratório, ou quando ele vier para o sistema de avaliação. Tá? Então, pode alterar isso. Se por acaso eu estou avaliando ele às 8 da manhã e estou avaliando ele à noite, se ele tomou um café, pode ter variação. Então, se você quer ter muita precisão, tu bota o horário da avaliação. Entendeu? Porque talvez 2 quilos sejam importantes para qualquer alteração que a gente está procurando, para ver se a alteração do nosso treinamento ou alteração mesmo da composição ou não. Pode falar. Quando a gente vai reavaliar, né, se você anota o horário, e por acaso na reavaliação vai fazer em outro horário. Sem dúvida. Tem que levar em consideração essa diferença. É essa a ideia, Nata, porque pode ser que eu tenha feito treinamentos importantes com os indivíduos
e visando a redução de peso, eu mudei de horário na avaliação e essa mudança de horário vai interferir diretamente, né? No caso seria então antes do café da manhã? No caso? Antes do café da manhã, antes de ingerir qualquer coisa, o máximo que você puder ir no banheiro também, então esse seria o peso de referência. Então você quer trabalhar com o teu peso de referência, põe uma balancinha no teu banheiro de manhã, pesar com o mínimo de roupa possível, tá? Estou te dando assim o modelo ideal. Aqui a gente vai estar trabalhando assim, ó. O que eu tenho? Fazer o meu avaliado estar descalço com roupas leves. Então padronizar o máximo possível. Não posso pesar com uma calça. Isso é muito ruim quando eu estou fazendo essa situação. Por quê? Porque o peso dessa roupa aqui, ó, tem quase 2 quilos. Por mais que você ache que não. Se eu colocar isso, se eu fizer o peso sem roupa e com roupa, eu passo de 1 quilo, com certeza vai bater 1,5 quilo aqui. Entendeu? Então, há alteração sim nessa situação. Então, precisa padronizar a vestimenta. Gente, assim, ó, como eu vou padronizar a vestimenta num cadeirante? Né? Assim, o máximo que eu puder, que eu estou falando assim, o quanto a gente puder adaptar. Então, é muito importante que você avise o indivíduo que venha já, se possível, de bermuda e camiseta, para te facilitar a medida. Então, todo esse aviso prévio, ele é importante. Ele é tão importante como uma situação como essa. Essa é uma ficha de avaliação. Essa é uma ficha de rotina. Então, quando a gente está fazendo uma avaliação, a gente precisa ter rotina. A gente precisa ter um protocolo de avaliação. Eu não posso fazer assim, olha, eu vou trazer o indivíduo para avaliar o peso aqui, a estatura é lá fora, aí eu vou fazer as dobras cutâneas lá na outra sala. Gente, assim, eu preciso pensar numa sequência lógica. Imaginem que muitas vezes eu tenho 10, 15 indivíduos para serem avaliados. Eu preciso fazer um fluxograma dentro da minha sala de avaliação que ele corra. Então o indivíduo vai chegar aqui, vai preencher os seus dados na sua ficha de avaliação, ele entra no primeiro setor, o primeiro setor vai ser peso e estatura, o segundo setor vai ser a perimetria e as medidas antropométricas, o terceiro setor são as dobras cutâneas, e aí a gente terminou a antropometria, ele sai e está liberado. Ou ele vai lá para a área de testes físicos. Então você precisa pensar nessa lógica, você precisa pensar numa lógica como que isso vai funcionar. Ah, professor, por que eu não boto isso aqui diretamente? A gente conversou muito sobre isso. Por que eu não boto isso aqui diretamente no computador? Eu vou economizar a transferência de dados, né? Porque se eu tiver 100 pessoas avaliadas, eu vou ter que fazer 100 digitações, né? Como é que eu vou fazer isso? Ele vai se tornar inviável, porque eu tenho uma pessoa aqui no peso, eu tenho uma pessoa na estatura, eu tenho uma pessoa nas dobras cutâneas, eu tenho uma pessoa lá na perimetria, né, ou na antropometria. Como que eu vou fazer uma digitação desses dados da mesma pessoa? Eu vou truncar o fluxo, porque a ideia é que esse indivíduo venha com essa ficha, preencha os seus dados pessoais ali, ele continua com a ficha, ele vem e entrega no peso, ele entrega para o avaliador da estatura, ele entrega para o avaliador da antropometria, ele entrega para o avaliador da composição corporal e aí vai se preenchendo e ele termina e devolve a ficha lá. Isso é regra? Não. Isso é experiência que eu tenho de ter feito milhares de avaliações. Entendeu? É o que funciona. Se você pensar num fluxograma que seja mais viável, ótimo. Eu só estou te dizendo para pensar nisso, tá? E estou te dando um exemplo do que eu uso. Isso não é regra. Isso não está nos livros. Isso é prática, tá? Isso é da prática e isso é o que funciona. Então eu preciso também ter uma ficha, gente, tudo você tem que pensar. A tua ficha tem que estar nessa sequência. É muito ruim eu chegar aqui, massa corporal na primeira linha. A segunda, a estatura está na última linha. Eu tenho que estar aqui procurando onde é que está. É uma sequência. A primeira linha é massa corporal, a segunda linha é estatura, a terceira linha é envergadura. Então, eu estou fazendo os testes conforme eu vou preenchendo aqui. Então, pensar nisso, porque isso aqui é uma racionalização do teu trabalho. Entendeu? Então, tudo isso é importante para a gente funcionar.